students, how are you? Welcome to our Vocabulary Improvement Session number 11, número 11 da nossa sessão para aumentar o vocabulário, e vamos para as nossas palavrinhas, né? A gente vai aqui na sequência com o advérbio more, que quer dizer mais, more, sem o som do E final, ok? Então, já para os exemplos, we need more security personnel during large events. We need more security personnel during large events. We need, precisamos, lembra que no inglês a gente sempre tem que colocar o pronome para indicar qual é a pessoa do verbo, né? De mais pessoal de segurança durante grandes eventos. Large tem o sentido de grande, tá? Acaba sendo essa ideia de amplitude, né? Não só largo, mas grande, tá? Existe essa questão justamente da gente perceber que a palavra acaba sendo similar ao nosso largo, mas ela não dá essa ideia, tá? Ela dá a ideia de amplo, de espaçoso, de extenso, né? Além da própria ideia de uma coisa mais larga, ok? Então, essa é a relação que a gente tem aqui. E em relação, né, aos exemplos musicais, a gente tem more than words is all you have to do to make it real. More than words do extreme, mais do que palavras, né? É tudo que você tem que fazer, allow to do, fazer, né? Para tornar isso real. To make it real, para tornar isso real. Percebam que aqui a gente tem a ideia do make como tornar real, né? Concretizar. Então, a ideia do fazer aqui no sentido de concretizar. Isso também acaba acontecendo, a gente tem essas diferenças em relação à questão do uso das palavras, ok? Na sequência, a gente tem a palavra day, substantivo, que indica dia. Day, dia, né? Que é a questão do cotidiano. Então, every day, por exemplo, a ideia de todo dia, ou todos os dias, ou de diariamente, e day no sentido de dia. Por que eu falei em every day? Porque a gente tem justamente o exemplo aqui no nosso, na nossa frase. Security checks are conducted every day. Security checks are conducted every day. As verificações de segurança, então, security check are security checks are conducted every day. Ok? Então, verificações de segurança são realizadas todos os dias. Verificações de segurança são realizadas todos os dias. Every day, todos os dias, ou diariamente, tá? A gente também tem a possibilidade do diariamente nesse caso, ok? E aí, no nosso exemplo, a música, né, que acaba sendo bastante conhecida, Oh Happy Day, Oh Happy Day, ó dia feliz, Oh Happy Day, ó dia feliz. Então, essa, né, que inclusive está no filme Mudança de Hábito 2, ó lá, sugestão para vocês, mais uma sugestão de filme, musical, inclusive, Oh Happy Day. Na sequência, mais uma palavrinha, a gente tem aqui, opa, vou parar aqui mesmo, ó, no could, que é o verbo modal, could, no sentido de poderia, tá? Então, could passado, ou aquilo que a gente chama de condicional, do verbo can, que é a ideia de podia ou sabia. Ele acaba também sendo auxiliar, e deve sempre ser acompanhado por um outro verbo que tenha um significado próprio e que esteja, inclusive, no infinitivo, tá? Então, essa é a questão que a gente tem aqui para o verbo
could, ele acaba intensificando o sentido do verbo principal quando ele está sendo utilizado. Ele pode ser colocado como possibilidade, permissão, pedido. Normalmente é aquilo que a gente chama de uma coisa mais polite, mais educada, digamos assim, né? Então, para fazer pedidos de forma mais educada, ou para expressar possibilidades, tanto passado quanto futuro, a gente usa o could. E ele aparece fazendo pergunta, inclusive, né? No início da frase, fazendo pergunta, tá? Então, could you check the surveillance footage? Could you check the surveillance footage? Você poderia verificar as filmagens de segurança? Você poderia verificar as filmagens de segurança? Ok? Então, could, de poderia, no sentido educado de pedir alguma coisa, tá? Could you be loved and beloved? Could you be loved and be loved? Could you be loved, de Bob Marley. Você poderia amar e ser amado? Né? Poderia, tá? Percebam, então, que o modal acaba sendo usado aqui justamente no passado, ok? Vou fechar aqui, né, essa nossa session de hoje. Então, vocês ficam aí com Could you be loved, and see you next session. Bye!